Oi, 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 oi! Vamos lá? Já estamos aqui, empolgada, com um monte de sonho, botando no papel, começando a botar números e valores. E aí, uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece é de reduzir um pouquinho e botar mini metas em sonhos muito grandes, né? Então, esse exercício aqui que eu aprendi chama-se Roadmap, tá? Ele é feito quando você tem sonhos muito grandes e que daí você precisa colocar pequenas metas, pequenos passos que eles chamam de milestones, tá? Dentro do seu grande sonho. Então, se eu tenho um sonho, por exemplo, um sonho físico de perder 20 quilos em um ano pode parecer até um tempo curto, né? Digamos assim. Mas não é tão curto assim. Sabe por quê? Lembra que eu falei lá no começo, quando eu divulguei esse projeto, eu falei que a maioria das pessoas, elas desistem da academia ou elas desistem da atividade física em menos de 3 meses. Em menos de 3 meses, as pessoas desistem e abandonam a atividade física. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que em um ano, você fazer atividade física, melhorar sua alimentação, ter hábitos saudáveis fisicamente, um ano é um tempo bem razoável, considerando que a gente às vezes desiste em menos de 3 meses. Então, depois que você consegue passar essa barreira dos 3 meses, a barreira dos 6 meses, digamos assim, você começa a ter um hábito de vida mais sustentável, não é sustentável a palavra, esqueci a palavra, mais contínuo, de longo prazo. Então, se eu tenho uma meta de emagrecer 20 quilos em um ano, eu tenho um sonho de poder fazer isso para correr uma maratona, por exemplo, entendeu? Ou para engravidar, ou para fazer uma viagem e não me sentir cansada, seja lá qual for o seu desejo real, a sua meta é emagrecer 20 quilos em um ano. A gente tem que ter na nossa vida também metas, essas são metas de independência, é minha independência física daqueles 20 quilos que não me pertencem, que não deveriam me pertencer mais, né? É ter independência para poder fazer escolhas de movimento, de viagem, que não te limitem por causa do seu peso. Ou independência também, que a gente tem que pensar, que é a independência financeira. O que é independência financeira? É a sua aposentadoria. Nós, aqui, eu aqui tô com 30 anos, as meninas que estão vindo depois de mim, nós não temos a segurança e nós não temos como contar com simplesmente a previdência do governo. É uma coisa que a gente não pode contar. Se você é servidora pública, já tá aí muitos anos de carreira, ou você que já montou um pouquinho da sua... já é mais tranquilo imaginar a sua aposentadoria. A gente não. A gente tem que pensar na nossa independência financeira. O que é independência financeira? É ter a tranquilidade de que quando eu quiser parar de trabalhar, eu vou ter condições de parar de trabalhar, sem depender única e exclusivamente da aposentadoria do governo, do INSS, da empresa em que eu trabalho, tá? Então, a independência financeira é o valor que eu preciso para daqui, aí você vai depender da sua idade, para daqui 20 anos eu poder ter a escolha de parar de trabalhar e viver do meu dinheiro, tá? Então, você lá nos simuladores na internet, eles têm simulador de independência financeira. Você coloca daqui quanto tempo você quer parar de trabalhar, o quanto que você quer receber por mês, e ele vai te dizer exatamente o quanto que você tem que ter daqui, por exemplo, 20 anos. Esse aqui foi um valor fictício, o meu valor ele é até um pouquinho maior do que isso. Mas digamos então que o meu sonho é ter independência financeira, e para isso eu preciso daqui 20 anos ter R$1 milhão. Putz, 20 anos é um tempo muito grande. O que eu preciso fazer para chegar nesse 1 milhão? Quais são as etapas que eu preciso passar? Quais são os planejamentos, os mini sonhos, as mini metas que eu vou colocar no meu roadmap, tá? A indicação é, por exemplo, você fazer até no máximo 4, pensar em 4 mini metas, milestones, tá? Eu vou
usar o exemplo da minha... Eu nem coloquei a Marta aqui hoje, podia ter colocado. Da minha Marta que quer emagrecer 20 quilos daqui a 1 ano, digamos para ela correr uma maratona, tá? Para ela se sentir bem, o sonho da vida dela sempre foi correr uma meia maratona. Maratona inteira não, né? Meia maratona. Então, o que a Marta ela precisa fazer para daqui a 1 ano ela conseguir emagrecer os seus 20 quilos para correr uma meia maratona? Bom, vamos começar daqui pra frente. A gente pode começar de frente pra trás ou de trás pra frente. Vamos começar aqui. A Marta, ela precisa, então, vamos colocar os primeiros meses. Ela precisa mudar os hábitos alimentares dela, ela precisa ter metas alimentares. E isso a gente vai trazer, vai ter no nosso próximo vídeo. Eu trouxe uma nutricionista, parceiraça minha, já de muitos anos, para falar sobre metas alimentares. A gente vai colocar no papel quais devem ser as suas metas de alimentação. Ela tem que treinar, começar a treinar 2 vezes na semana. Já não treina nada, vamos começar a treinar 2 vezes na semana. Então, ela tem que estar com hábitos alimentares, as metas alimentares dela, bonitinha, até novembro de 2020 e treinando 2 vezes na semana, tá? Ela colocou como meta também, daqui 6 meses, contratar uma consultoria de treinos. Consultoria da Bruna, que coisa linda! Então pode ser uma meta para melhorar o rendimento dela, para melhorar esse alcance, contratar a consultoria. Quanto custa a consultoria da Bruna? Custa X. Então eu tenho 6 meses para melhorar a minha renda, para poder investir numa consultoria online. Então eu quero até fevereiro de 2021 ter uma consultoria online e estar treinando de 3 a 4 vezes na semana. Né? Aí essa consultoria já vai estar alinhada com a minha próxima meta, que a minha próxima meta é até maio de 2021, por exemplo, tá aí correndo 10, pode até correr um pouquinho mais, mas tá ali pelo menos correndo 10 quilômetros já tranquilamente. E aí assim a gente divide, e aqui eu não coloquei nem meta de peso. Meta de peso é uma coisa complicada da gente simplesmente falar assim, eu quero, aqui tá com 20 quilos, com 5 quilos, perder 5 quilos, 10, 15 para chegar aqui com 20. Não é assim que o peso funciona, né? O peso, ele vai ter umas variações, ele vai oscilando, mas a gente tem a tendência de, no começo da nossa vida, a gente perder muito peso, no começo do nosso emagrecimento, perder muito peso, e depois esse peso se estabilizar. E aí eu tenho que ter mais mudanças, algumas mudanças mais intensas, para que aquele peso continue a descer. Mas eu nem coloquei meta de peso. Você pode até colocar aí uns 2 quilos por mês, mais ou menos, mas tenta não focar. Coloca metas de ações que você tem que estar concluindo, com um prazo para acabar, com um valor. Então aqui o valor seria o treino de 3 vezes na semana, o valor da consultoria que você quer pagar, o valor aqui é a distância que você quer estar correndo, com o prazo, as metas aqui, os valores alimentares que a gente vai mostrar para vocês, e sempre com um prazo para você alcançar. Se você chegar nesse prazo antes, comemora, faz a festa, se recompensa, sem comida, mas sem comida e sem compras, se recompensa, dá um momento especial para você que você sempre quis. Combinado? Então, isso aqui foi só para entender como que você tem que tentar dividir metas muito grandes em pequenas mini metas, até no máximo 4. Então, pega uma meta grande que você tem aí e tenta dividir ela em 4 mini etapas. Prontas? Bora lá!